Pronto. Então vamos lá, vamos fingir que a gente vai começar do começo. Pode- Nutrição. Os tibetanos usam a palavra chá, que significa uma parcela ou uma porção. Ela indica qual é a nossa fatia. Nossa parte do mundo nos é revelada por meio da nossa participação. Nós recebemos o que recebemos. E trabalhar com isso nos, e trabalhar com isso nos mantém vivos e conectados com o que é vital. Imaginar que deveríamos receber outra coisa, algo ainda melhor, significa que não vemos o que está no nosso próprio prato. Estar sempre olhando para o prato da outra pessoa não é muito útil. O propósito de comer é satisfazer a sensação do paladar na boca e a fome no estômago, garantindo dessa forma a ingestão de alimento suficiente para sustentar o corpo e a mente. O objetivo da meditação é semelhante. Em primeiro lugar, ela tem que agradar a nossa boca. Temos que realmente gostar de meditar. Eu, por exemplo, não gosto de brócolis ou evito comê-lo. Então, não tem muito sentido fazer preces para o Buda dos brócolis. É importante encontrar uma prática que tenha um gosto doce na nossa língua e nos dê uma clareza cada vez maior. Não é suficiente fazer isso apenas porque alguém nos disse para fazer. Precisamos investigar a nossa própria experiência. Como isso está me afetando? O budismo é pragmático na orientação. Os métodos são projetados para dar resultados específicos. Não praticamos apenas para passar o tempo. Nossa prática está fundamentada na nossa intenção, e essa precisa ser sincera para ser sustentada. Então vamos olhar isso. Obrigado, Cláudia. Vamos olhar isso sobre a perspectiva da sua porção, né? A sua porção é o que está no teu prato agora, que é fruto das causas e condições desse momento. E se a gente acredita na causa e consequência, e de outros momentos. Não importa qual é a sua condição. Essa condição é fruto disso. Só que não significa que esse é o teu destino. Significa que isso é o que está no teu prato. Então, na perspectiva do karma, aceitar que você tem um destempero, que você tem um vício, que você tem uma carência, que você tem uma arrogância, que você tem uma depreciação, que você tem uma ansiedade, é muito importante. É isso que está no teu prato. É assim que você se revela, sob causas e condições. Você não é carente o tempo inteiro. Você não é carente para uma pessoa de 95 anos. Você é mais carente para uma pessoa que você tem um interesse específico. Você não é carente com uma pedra, né? A não ser que você seja um acumulador ou uma acumuladora. Então, quando você vai percebendo como é a sua participação, como é mesmo que você se bloqueia? Quais são as formas que você é possuído, que você é possuída? Então, isso pode fazer com que você se dê conta de que, uau, quando tem essa causa, tem essa condição, eu manifesto isso. Então, isso te ajuda a saber como você participa. E a outra, quando você se sente um pouco mais conectado, você começa a perceber que é interessante perceber como você participa. É interessante perceber as tuas limitações. Não, é interessante aceitar o teu processo, né? É interessante perceber o que é aquilo que está aqui agora disponível para ti. Então, quando você chega na prática, ela tem que, de alguma maneira, te satisfazer. Só que ela não é para satisfazer o teu ego.
O objetivo da prática é para satisfazer o teu peso. Então a prática ela envolve um esforço, ela envolve um desejo, ela envolve uma orientação. E o objetivo da orientação, ou do desejo, ou do processo é te dar algo. Por exemplo, se você acha que você tem dificuldade com a morte, é bom você correr. Se você acha que é bom você meditar muito para você encontrar paz. Se você tem problema com envelhecimento, é bom você correr, é bom você praticar. Se você tem problema com as emoções, é bom você conhecê-las. Se você tem muito desejo e por isso você tem muito medo, muita raiva, é bom você conhecer isso, né? Então, cada pessoa precisa saber qual é o prato, o que é que está no teu prato. Essa prática que a gente está fazendo, esse estudo, é sobre a não dualidade, sobre a verdade do que é. Talvez você esteja muito carente, e isso pode ser muito abstrato. Talvez você precise realizar o teu desejo, e só assim você vai ter paz. Ou você precisa descobrir por que é que você não realiza o seu desejo. E aí você vai ter paz. Então, isso é um trabalho de maturidade sobre você mesma, sobre você mesmo, para que você consiga se perguntar qual é mesmo o sentido da vida? Qual é mesmo o propósito da existência? O Dzogchen é para esse nível. Agora, se você sente que você precisa vivenciar coisas que você não viveu, vá vivê-las. Se você acha que você precisa se perguntar por que você não vive tais coisas, se pergunte. Aqui é para quem já está cansado, quem já comeu muito, já, né? É, e precisa agora dizer, ah, eu já comi muitos sabores, eu já experimentei muitas formas de manifestação. Eu já fui uma deusa, eu já fui um fantasma, eu já fui um cachorrinho carente, eu já fui um lobo mau. Nada resultou. Não encontrei paz de nenhuma forma. Então, é preciso comer a sua comida. Ninguém pode comer sua comida por você. Então, ele diz: é importante encontrar uma prática que tenha um gosto doce na nossa língua e nos dê uma clareza cada vez maior. Não é porque alguém te diz isso. Algumas pessoas me perguntam: o que é que eu deveria fazer de escrita terapêutica? Como eu conheço algumas delas, eu falo, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. É um palpite. Cabe à pessoa saber do que é que ela quer escrever, do que é que ela quer trabalhar. Senão, ainda estou num estado que eu preciso disso. E aí ele diz: precisamos investigar nossa própria experiência, nossa própria sensação. Quem vai investigar? Não é o mestre xamânico da nona dimensão. É você. Só você pode se investigar. Você pode pagar um terapeuta, ele pode dar insights. Mas se você não se investiga, a terapia não é feita. Ou se você vai para a terapia para reafirmar sua tese, interessante. Você é um bom colonizador e dependendo de quanto você paga, o terapeuta pode dizer, ok, parece interessante. Semana que vem a gente continua. Mas por dentro ele tá, meu Deus, não tenho coragem de dizer para essa pessoa, porque eu preciso pagar meu cigarro no final do mês. Como isso está me afetando? Isso é a chave. O budismo é pragmático na orientação. Os métodos são projetados para dar resultados específicos. Isso aqui não é para fantasma faminto.
Isso aqui não é pra ficar, tipo, ai, não sei. Ai, será? Não existe isso aqui. Perda de tempo. Perda de tempo. Projeção, idealização, perda de tempo. Não movimento, perda de tempo. Você precisa descobrir como isso te afeta. Só você é responsável por isso. E perceber tuas forças inconscientes, teu superego, teu ego. Só você. Não praticamos apenas para passar o tempo. Nossa prática está fundamentada na nossa intenção e esta precisa ser sincera para ser sustentada. Isso é, a palavra é prática. Se você não está fazendo a prática, esse é o nosso 27º encontro. Já morreram três. Em 8 anos de. 8 anos não, 9 anos. 8 anos, 9 anos de metano junto. Flávio, eu vou deixar as dúvidas para depois, tá? Pode seguir, Cláudia. Gente, se você despejar água numa xícara, ela vai encher. Mesmo algo tão grande como um estádio de futebol ficará lotado quando 100 mil pessoas estiverem lá. Pense em todas as experiências que você teve hoje. Como é que você não está cheio? Às vezes, realmente nos sentimos sobrecarregados e tudo o que queremos é que as pessoas se afastem. Parece que atingimos o limite da nossa capacidade. Isso ocorre porque a superfície da nossa mente se tornou pegajosa e os eventos então acabaram se aglutinando. Estamos cheios de arroz empapado. Tudo parece demais. Se, entretanto, no momento seguinte nos for oferecida uma experiência que achamos agradável, damos uma grande mordida. De repente, encontramos mais algum espaço. A natureza da mente é o espaço, e o envolvimento do ego é o que limita a nossa capacidade de estarmos disponíveis. Relaxe e solte. Todas as manifestações se autoliberam na infinitude do espaço. Isso, então ele está falando na transição, né? Se você sente que você está carregando muito, que você está muito aglutinado, é porque você está com o ego. Você está se esforçando egoicamente. Então as coisas parecem muito sólidas. E aí você acha que você tem muito, ou você está muito cansado porque você fez muito, ou você está muito triste porque você não fez o suficiente. Mas é o eu, não é a prática. Talvez você goste de ser essa que se sobrecarrega, talvez você goste de ser essa que gere, talvez você goste de ser essa que fica triste e frustrada. Não sei qual é a sua fantasia. Quem pode seguir? Obrigado, Cláudia. Eu posso. Em nossa vida, cada um de nós constrói, camada por camada, uma grande lasanha de significados. E, como sabemos, lasanha é uma comida muito pesada. Grande parte do nosso sofrimento surge porque nossa experiência de nós mesmos e do ambiente é medida pelas nossas histórias habituais. Mediada. Hã? Mediada. Aqui está habituais. Mediada pelas nossas histórias habituais. É media. O que eu falei? Medida. Ah, desculpa. Peraí, então vamos lá. Grande parte do nosso sofrimento surge porque nossa experiência de nós mesmos e do ambiente é mediada pelas nossas histórias habituais. Perdão. Essas histórias têm uma inclinação ou viés, e isso gera uma seletividade na nossa atenção
que bloqueia muitas das possibilidades que poderíamos considerar. O propósito da meditação é questionar nossas suposições, de modo que a narrativa possa ser conectiva e comunicativa, em vez de reafirmar o nosso ego ansioso. Maravilhoso. Obrigado, Flávio. Então, reparem, você comunica para colonizar ou para entrar em contato? Você comunica para colocar a sua história mais uma vez, buscando um resultado, ou você busca entrar em contato? Essa é uma boa pergunta, né? Então, algumas pessoas têm impulsos. Elas dizem, eu não gosto disso. Elas agarram o impulso. Eu sou isso. Eu sei o que eu não gosto. Outras pessoas agarram outro impulso. Eu gosto disso. Outras pessoas agarram o impulso do superego. Ele diz: eu não deveria fazer isso. Quem faz isso é muito errado. Ainda assim eu faço. Eu sou muito errado. Outras pessoas agarram o impulso infantil. Eu tô com fome. Eu tô com fome não. Tô com desejo. Eu vou comer doce. Algumas pessoas gostam de dizer para os outros o que eles deveriam fazer. Outras pessoas gostam de partilhar impulsividade juntos. Algumas pessoas se relacionam porque querem voltar para a infância e falar, brincar de vozinha. Outras pessoas se relacionam porque elas querem destruir as pessoas com que elas se relacionam, porque elas se vingam dos pais. Eu não sei qual é a sua fantasia. Isso tudo é fantasia. O real ou o atual, ele é livre da sua fantasia. E ele permite a comunicação efetiva, o encontro efetivo. E ele é sempre novo. Ele é sempre novo. Pode seguir, Flávia. A tradição budista tem diretrizes gerais sobre quando usar cada uma das práticas. E devemos lembrar que cada uma dessas práticas é um método. Os métodos são situacionais e não intrinsecamente válidos. Veja os descascadores de batata, por exemplo. Sua função é remover a casca da batata e fazem isso muito bem. Eu gosto de descascar batatas, mas se tenho lindas pequenas batatas novas, não quero descascá-las. Por mais eficiente que seja o meu descascador de batatas, ele é inútil em relação às batatas novas e pequenas. A tradição tibetana tem muitos descascadores de batata, diferentes. A pergunta é: que tipo de batata a vida está nos dando no momento? Então, é isso, né? É fácil dizer, falar, e eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Difícil é usar o descascador. Pode seguir, Flávio. Se você está acostumado a comer alimentos com muito alho, sal e pimenta, um arroz branco puro com legumes cozidos no vapor não parecerá muito saboroso. Você vai sentir falta do estímulo que vem dos sabores intensos. Essa é a nossa situação. Somos viciados em conceitualização. E como em qualquer outro vício, seja tabaco, álcool ou alguma atividade, a pessoa se pega voltando a esse comportamento porque ele parece fornecer algo importante. Voltamos ao familiar porque isso gera um sentimento de pertencimento, competência e prazer. É por isso que a meditação deve ser feita muitas vezes. Estamos no processo de nos acostumar com o que realmente está aqui. Este sabor fresco do momento pode parecer insípido e enfadonho quando estamos acostumados com os temperos da ansiedade, do medo, da esperança, excitação e assim por diante.
Estes suplementos saborosos são produzidos pela nossa própria mente. Quando perseguimos nossos pensamentos e emoções, superestimulamos nosso paladar. E então, o simples sabor da vida como ela é nos escapa. Com a prática, relaxamos e percebemos que menos é mais. Então, esse é o ponto. Você pode estar viciado na sua história. Não sei até onde esse vício te deixou, o que é que ele te trouxe. Mas é só mais um vício. Como tabaco, álcool, ficar bonita, se afirmar, dizer a sua opinião, se diminuir, se culpar, se controlar. Depende. Então você se sente eu sou eu sei o que eu faço, eu gosto de ser quem eu sou. Esse é o caminho do ego. É a forma de criar demônios, né? A meditação diz: você não sabe, abra, relaxe, solte. Nada está estabelecido. Obrigado, Flávia. Quem pode seguir? Quando eu era criança, se não comesse o que estava no prato, a carne e os legumes, não ganhava sobremesa. Trabalhar com a energia é a sobremesa. Primeiro você tem que digerir o prato principal, que é despertar para a nossa abertura intrínseca. Se você comer apenas pudim o tempo todo, seus dentes cairão e você terá muitas espinhas. Então ele já está trazendo outro aspecto aí, que é como o Tantra. No Tantra você trabalha com energia, você trabalha com satisfação. Mas antes de trabalhar com Tantra, você precisa conhecer bem a sua natureza. Você precisa conhecer bem a verdade da abertura, que é você, que está sempre presente. Então esse é o ponto. Ou se você pode pensar isso sob outra perspectiva, também, embora isso tenha sido uma pergunta que eu fiz na época, que é a energia do mundo, os sabores do mundo são muito curiosos, são muito, né? Tem muito sabor, mas se você se prende ao sabor, sem saber que o sabor é a pura expressão da vacuidade, você coloca fé no sabor e você morre como peixe pela boca, porque você diz o que esse sabor é. Você diz que você gosta dele, mas como você não conhece que você e o sabor são a expressão criativa aberta, você vira na sequência um fantasma faminto querendo de novo aquele sabor. Pode seguir, Cláudia. Para que a nova experiência venha, a velha tem que ir. Do contrário, a nova se confundirá com a antiga, e a mistura resultante não será nem a velha nem a nova. Se você fosse a um restaurante para almoçar, Só um minutinho, Cláudia. Esse ponto é muito interessante. Às vezes as pessoas perguntam também, por favor, me dê uma prática de meditação. Aí eu dou, ela diz, mas eu posso fazer desse jeito. Aí ela diz outro jeito. É muito interessante isso. Você perguntou algo, eu te respondo. E você me responde que você vai fazer outra coisa. Interessante. Você não tem interesse em perguntar. Você quer fazer do seu jeito. Então a gente precisa saber, você quer realmente fazer a prática ou não? Você quer realmente a não dualidade ou você quer a eulidade? É muito importante a gente saber isso. Pode seguir, Cláudia. se você fosse a um restaurante para almoçar e quando chegasse a comida, percebesse que a borda do prato tinha comida velha e seca, não ficaria satisfeito.
Você poderia até dizer ao garçom: não estou feliz com isso. Quero um prato limpo para minha comida fresca. Da mesma forma, quando sua mente está aberta, disponível e livre do passado, você pode desfrutar da comida fresca no momento presente. No entanto, se o prato da sua existência está empilhado com um acúmulo de experiências antigas, isso vai contaminar o que quer que aconteça agora. E a triste mistura não vai refrescar o seu paladar cansado. Maravilhoso, nada a acrescentar. Pode seguir, Cláudia. O complexo, na verdade, é simples. O complexo, na verdade, é simples, porque nossa experiência direta é feita de momentos únicos. Isso e depois isso. Construímos a complexidade ligando um momento simples a outro e a outro, na medida em que um pensamento segue ao outro. Ok. E só Essa uma coisa, ligação, desculpa, Cláudia, só uma coisa. Um momento é só uma palavra. Não existem momentos. Momento é um conceito. É o enunciamento do conceito e a posterior captura do ego da experiência, dizendo o que este momento é, enfeitando, infiltrando, contaminando o momento com aversão. Mas não existe tal coisa. Este momento aqui agora, ele é livre, ele é aberto. Ele não há uma verdade única sobre ele. Pode seguir, Cláudia. essa ligação através do tempo, cria uma sensação de densidade, solidez, complexidade, de modo que cada momento parece mais um sanduíche com várias camadas. Essa aparente complexidade é produzida pela nossa atividade mental, nossa elaboração conceitual. Ao relaxar nosso próprio esforço habitual, cada momento é um lanche simples que não engorda. Isso. Então, o olho aberto come o que é aberto. O olho fechado busca engolir fechaduras, ou coisa parecida. Um poeminha tolo. Quem pode seguir? A mente infinita. Eu posso. Por favor. A mente é infinita. Algo que é infinito não tem limites. Ué? Se não tem limite, não tem borda nem fronteira. Não há nada fora da mente. Nada para exportar ou importar. Se surgir para você, é seu. Então, de onde ela vem? A mente não vem de lugar algum. No entanto, tudo vem da mente. Encontrá-la é encontrar a si mesmo. No entanto, paradoxo doce e amargo. Ela não pode ser encontrada. Hum. Tudo que você vê não é real. Tudo que você vê é a mente. A mente é a criatividade, potência inerente, aberta. Sob condições, ela revela algo. Mas a natureza dela é reflexiva, é cristalina, não é coisificante. A coisificação é apenas uma dança, um efeito da mente. Mas aqui e agora, isso é translúcido. Isso é apenas um movimento inapreensível. Pode seguir, Monizinho. Sansara. Sansara é a tentativa de estabilizar o que não pode ser estabilizado e, portanto, nunca acaba. Enquanto lutamos para fazer o impossível, não prestamos atenção àquilo que é estável.
a porta para o nirvana. No espaço aberto e relaxado, tudo surge exatamente como é. E essa hospitalidade, livre de demandas, cura a intensa agitação nervosa que move o motor do samsara. Então é a soltura. Sentando-se. Só um minuto. Perdão. É a soltura, não é o agarrar. Porque é soltar, não é definir, é abrir mão, não é apreender, que nos cura. Algumas pessoas têm que aprender a agarrar, porque elas não abrem mão, elas abandonam. Então elas precisam agarrar energias que elas não conhecem. Mas quando elas comem aquilo, elas vão poder soltar. Elas não têm ego numa direção. Algumas pessoas não têm ego no sentido da energia criativa, no sentido de se verem como criativas. Outras de se verem como carinhosas. Outras de se verem como capazes de lidar com o desafio. Outras de cuidar bem da vida financeira. Então elas vão precisar agarrar aquilo para descobrir que aquilo não é verdadeiro intrinsecamente. Mas se elas já abandonam aquilo, elas não entram em contato. Então, o perigoso de você pegar um ensinamento desse, quando você tem muitas zonas de abandono, é olhar, é um desastre na vida financeira ou na vida afetiva e dizer, isso é samsara, não quero saber disso. Não, não é que isso é samsara. Tudo bem, isso é um samsara, mas você nem aí chega. Você primeiro abandonou, né? E aí você justificou o abandono ativamente. Isso é uma atividade. Isso não é relaxar de verdade. Relaxar é o que quer que vem, vem, o que quer que vai, vai. Uhum. Pode seguir, Munizinho. Sentando-se calmamente em meditação, você pode examinar o nascimento do samsara. Quando a abertura da mente parece desaparecer à medida que ficamos presos no que quer que esteja surgindo, o sujeito fica hipnotizado pelo objeto e, assim, esquece a base comum da experiência e do experimentador. Tanta turbulência é gerada sem que nada realmente tenha sido criado. A ilusão surge quando consideramos que a energia da mente é sólida. Isso nos leva para longe de onde estamos, sem que cheguemos a qualquer outro lugar. A base aberta é a mãe do samsara, mas a delusão é o pai. Então, quando você está na abertura e que você começa a pensar em algo, você não está mais aberto ao que está disponível. Você não está mais no momento presente. Você está fantasiando a partir de um conceito. O que é presente é inapreensível. Então, não há um objeto propriamente na sua prática. A ideia, o objeto é uma ideia. Só que na fantasia, no devaneio, você fica rodando com o objeto. E aí você não está na base, que é inapreensível, de si mesmo e do outro, que é o objetivo da gente praticar de olhos abertos. Então, quando você percebe, uau, olha para onde eu fui, porque eu agarrei uma ideia. Ao agarrar uma ideia, eu agarrei a mim. Ao agarrar uma ideia, eu agarrei a um conceito completo de mim, do outro, do mundo, do momento. Isso parece verdade, mas era só movimento. Não havia, era só exploração criativa da base, ou manifestação criativa da base. Não havia necessidade de agarrar.
Só deixa aí. Continua aberta ao que é aberto. Continua aberta ao que se apresenta na abertura. O que se apresenta na abertura pode parecer ser fechado, mas é abertura. Continua aberto. Quando você agarra, isso começa a delusão. Obrigado, Moniz. E quem pode seguir? Você pode agarrar um momento, Isso. João? Você pode agarrar um Não momento. pode. Ah, você não pode agarrar o momento, mas pode estar presente nele como ele é. Manda só um Você pode minutinho. agarrar. Isso é a prática. Uhum. Você apenas está aí. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Apenas esteja. Hum. Como o momento se apresenta? O momento é só uma palavra. Esteja como se apresenta. Não, mas eu quero. Ok. Esteja com esta pulsão maravilhosa, intensa de mais uma vez afirmar como aquilo é. Ela vai Uhum. passar. São gases. Ok? Pode seguir, madame. Você pode habitá-lo direta ou indiretamente. Habitar diretamente o momento é o que chamamos de nirvana, e habitar indiretamente o momento é o que chamamos de samsara. Porque o Sansara se Não usa é que um conceito. Só um minuto, madame. O Sansara usa um conceito. Ele é Uhum. indireto. Que é inapreensível. E por ser inapreensível e aberto e presente, é conectado. Tá aqui. É como se você, de acordo com as condições, você vai agir, você vai mover. Uhum. Pode seguir, madame. Não é, peraí, aqui. Não é que caímos no samsara há muito tempo e estamos agora lutando para sair dele como se fosse um pesadelo infernal. O samsara começa e termina a cada segundo, a cada momento. Um pensamento surge, você cai nele e lá está o samsara. O pensamento termina e naquele exato momento há espaço. Se você estiver presente no espaço, o samsara terá desaparecido. Então você vê que não há barreira entre o samsara e o despertar. Eles não são fundamentalmente diferentes. Isso. O sofrimento do samsara surge porque, embora saibamos de alguma forma que somos infinitos e imutáveis, em nosso esforço para firmar a estabilidade do que consideramos ser a nossa identidade, projetamos inutilmente nosso desejo de ser imutáveis no nosso ego individual, que é apenas um aspecto da experiência que está sempre mudando. Se você acredita que samsara e nirvana são diferentes, é como se acreditasse na existência de duas fábricas, entre aspas. Uma produz o samsara e a outra o nirvana. No samsara, as coisas são muito ruins, enquanto no nirvana, as coisas são muito boas. Se nos apegamos a essa visão, precisamos fechar a fábrica samsara e acabar com a produção de sofrimento. Quando isso for alcançado, haverá uma produção contínua na fábrica nirvana e tudo ficará muito bonito e brilhante. Essa não é a visão do Dzogchen. De acordo com o Dzogchen, existe uma base, uma fábrica, e a partir dela, tanto o samsara quanto o nirvana surgem sem serem produzidos. Essa é a fábrica de sonhos da ilusão, onde ambos são meros reflexos no espelho da mente. Uhum. Obrigado, madame. Então veja uma coisa importante aqui, né?
muito do sofrimento vem porque você apega ao impulso mental, corporal, emocional. E aí você cristalizou aquilo, né? Ao cristalizar, você construiu uma rede conceitual, uma rede energética, um feitiço que você chamou de eu. Isso, você se cansa porque você precisa sempre afirmar isso dessa maneira. Mas a experiência continua mudando, mudando, mudando. Continua pedindo, 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 exigindo, 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 mostrando, mostrando, mostrando. E você segue envolvido na sua caixinha de música. Ah, lá, 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 eu, lá, lá, lá. Às vezes, quando a experiência exige, você fica muito coitadinho. Às vezes, quando a experiência você consegue ter sucesso, você diz, ah, tá vendo, eu tava certo. Uh, e a caixinha de música. Lá, 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 lá. Solte a caixinha, você não é uma criança. Dialogue com o mundo, com abertura. E aí sim você vai perceber, não há uma verdade total nunca, nem sobre mim, nem sobre o outro, nem sobre o mundo. Solte a caixinha de música do ego. Não é à toa que tem tantos filmes de terror que tem elementos infantis. Chucky, o boneco assassino. Não vire o Chucky. Não vire isso. Não vire o It, aquele palhaço assassino. Acorde, você é um adulto, uma adulta. Muito bem, quem pode seguir? Eu posso, João. Por favor, querida. Terapia e budismo. Na minha experiência como terapeuta, vi que a prática da meditação pode ajudar aqueles que estão perturbados e perdidos. Pode ajudá-los a se separarem da sensação habitual de estarem impotentemente imersos no fluxo da experiência. O desenvolvimento da calma e da clareza os permite sentar na margem do rio, observando o fluxo, sem sermos puxados para dentro dele. Com alguma orientação e apoio, podemos aprender a estar atentos, mas não envolvidos em tudo o que está acontecendo. Este é um grande alívio. Eu não sou o meu sintoma nem o meu diagnóstico. Eu sou aquele que pode começar a ver o que está acontecendo e o que estou fazendo agora. Nossa meditação é baseada na vacuidade e da nossa mente e a de todos os fenômenos. Despertar para a natureza ilusória da existência pode nos despertar para a natureza ilusória da experiência nos permite não nos levar muito a sério. Experiências impermanentes surgem e passam, e assim aprendemos a participar sem reificação, liberando as seduções limitantes de esperanças e medos. Quando trabalhamos como terapeutas, quer tendo sessões boas ou ruins, transferência positiva ou negativa, o que quer que surja faz parte do jogo da vacuidade. Então, não há muito a dizer sobre o nosso trabalho, apenas, sim, outro dia agitado. Os pensamentos negativos repetitivos se transformam em um grande sofá velho, muito pesado para mover e muito tentador para sentar.
podemos sucumbir às nossas crenças neuróticas e nos sentir bastante confortáveis. Então, você vê o mundo desse ponto de vista. É claro que muitas outras coisas estão acontecendo simultaneamente, mas agora você está sentado confortavelmente de frente para a direção que escolheu. Fazer algo novo não parece ser tão interessante quanto repetir a deliciosa limitação da neurose. Nada dura para sempre. Quando chega a primavera, as flores nascem. Quando chega o outono, as flores morrem. E no inverno, pouco sobra acima do solo. Quando comecei a trabalhar como terapeuta, não sabia muito, mas era primavera. Novas ideias surgiram como flores. Depois de um tempo, o jardim da minha prática estava florescendo. Mas os anos se passaram e agora, embora eu saiba muito mais, é quase inverno para mim. A minha vida profissional vai acabar em breve. Assim é a vida. Tantas das coisas que eu podia fazer naquela época, agora já não posso fazer. É hora de deixar ir. Assumimos nosso lugar no mundo de acordo com as nossas estações. Quando chega o inverno, o entusiasmo diminui e nossa disposição fica mais calma. Conhecer o fato da perda, saber como se desapegar e vivenciar menos do que já vivenciamos. Essas experiências pungentes podem aprofundar nossa empatia e permitir uma aceitação mais profunda da vida. Grande parte da teoria da terapia está focada na natureza da mudança psicológica, como se a mudança não acontecesse a menos que a fizéssemos acontecer. No entanto, refletir sobre a nossa própria impermanência nos lembra que a mudança é o cerne de todas as experiências e o poder do nosso arbítrio não é tão grande. A mudança ocorre nos pacientes quando eles se abrem para os ritmos da vida, em constante transformação. Obrigado, Sonia. Sim, Aqui é o ponto de você perceber o quão a terapia, né, a prática, pode te ajudar a estar conectado com o que é, né? Toda neurose é uma fantasia do passado que segue sendo respondida, como se ela tivesse a verdade, né? Então, entrar em contato com o que é, com a impermanência, com o karma, com o momento presente, né, com a experiência do sofrimento, é básico, né? Toda neurose acostuma a um vício de imagem e a um vício de sofrimento. Então você tem o seu sofrimento preferido. E aí você naturaliza esse sofrimento e se diz, oh, assim é a vida. Ter o seu sofrimento preferido, seu sofrimentozinho doméstico, seu sofrimentozinho de estimação, te inibe de ter novas experiências e novas perdas, mas te deixa muito limitado como pessoa. É, pode seguir, Sonia, mais essa partezinha. sim. É Isso. quando temos a nossa história, precisamos ter em mente os ingredientes que a compõem. Isso é fácil se você estiver fazendo uma salada, porque os ingredientes misturados em uma salada podem ser facilmente identificados. Se você está assando algo no forno, como uma lasanha, já não é tão fácil, porque o calor provoca uma transformação. Os vários sabores se combinam para criar um sabor composto. O objetivo de o terapeuta estar plenamente atento ao ambiente clínico
é ajudar o cliente a comer o alimento cru da experiência direta. Cada vez que você cozinha a experiência, colocando-a no forno do hábito e da pressuposição, você mata muito das vitaminas delas. Ajude o cliente a ficar perto do frescor da experiência dele e o apoie para ver os processos através dos quais ele constrói a sua história composta. Sim, nós realmente precisamos ter nossas histórias se quisermos funcionar no mundo, pois este mundo é predominantemente composto por histórias. Mas também precisamos ver que cada história que contamos é apenas uma história, apenas uma versão, apenas um padrão do que poderíamos apresentar. Se ficarmos presos na história e a tomarmos como a verdade, perderemos a nossa clareza. No final da terapia, o paciente, tendo sido libertado da transferência, pode ver que o terapeuta é uma pessoa comum. Aquele sonho de que o outro é especial acabou. No entanto, os sonhos continuam. Você termina o sonho da terapia e pode pegar outro sonho, talvez o sonho do budismo. Sonho segue sonho, cada um parecendo real e verdadeiro. O sonho lúcido, estar acordado no sonho, oferece a chance de participar sem solidificação ou apego. Então, isso é Aí, importante, tipo, o objetivo da terapia é que você esteja perto da experiência. O objetivo você na sua vida é esse também. Não é colonizar a terapia com as suas histórias, mas é saber qual é a perspectiva que você vem contando essa história. Que perspectiva é essa? Há quanto tempo vem sendo assim? Que ponto é esse? Por que esse aspecto em específico? Não existem outras versões? Pode seguir, Sônia. a ideia de um eu diverso pode ser bastante chocante, pois questiona nosso senso familiar de que eu sou apenas eu. Na verdade, não somos divididos nem somos unitários, somos múltiplos. Somos uma miríade de formas energéticas. Nossa multiplicidade às vezes parece coerente e às vezes parece incoerente. Em vez de tratar a nossa variedade como uma orquestra que exige partituras e um maestro, podemos simplesmente permitir que nossa diversidade se mostre e colabore com respeito. Nosso eu é dinâmico e relacional, e, portanto, cada descrição que fazemos de nós mesmos é contextualmente válida e não intrinsecamente válida. Ser uma pessoa equilibrada é ser capaz de facilitar a terapia em grupo com todos os nossos muitos diferentes aspectos. Se você é uma diversidade, você não é uma coisa. Muito bem. Flávia tem uma pergunta. Maravilhoso. Sei que eu vou conseguir fazer. Eu acho que tem a ver com a pergunta da Madá ontem no fim do encontro, Uhum. que era a minha pergunta também, e a Madá traduziu maravilhosamente, que é assim, que foi o primeiro texto de hoje, que é o Nutrição, Uhum. que a grosso modo é que a gente precisa entender a própria natureza, Uhum. né? E daí na prática a gente abre. Uhum. Mas daí que tem a
a ver com a pergunta de ontem. Onde se funde? Porque a nossa própria natureza, a gente é tão apegadinho, né? A gente está tão no ego. E a prática não tem nada a ver com ego, Uhum. né? Então, aí que é a minha confusão também. Volta para a pergunta da Madá de ontem. Tem a ver com Uhum. né? O real, o atual é livre da nossa fantasia. A gente entra na prática tomado pela nossa fantasia. A gente não deve entrar na prática assim, né? A gente deve Ah, não com o ego, né? A gente não entra na prática com o ego. A gente entra na prática do tipo, eu vou fazer, eu tô diante do campo inapreensível enquanto inapreensibilidade. Aí a gente pode fazer o ah, né? Que a gente não fez aqui. Ah, que é tipo, isso é como se fosse um ritual, é como se fosse uma anunciação, né? De que, tipo, nada tem existência intrínseca. Ou a gente senta e senta dizendo, nada tem existência intrínseca. Eu tô aberto ao que há. A verdade da inapreensibilidade. E aí você senta, só senta, olhos abertos, sem foco. então, mas quando fala assim, tudo que vem, vem, tudo que vai, vai, Uhum. está muito relacionado. Essa que é, para mim, eu estou nesse momento agora, né? Tudo que vem, vem, tudo que vai, vai. Mas pode ser também questões relacionadas ao ego também, né? Tudo Mas que vem, vem, tudo que vai, o vai. ego não deixa aí, ele cozinha o tempo inteiro. Entendeu? O ego, ele fica cozinhando. Tipo, se você senta na prática com o ego, ele não deixa que tudo que vem, vem, tudo que vai, vai. Ele começa a pensar. Ele começa a fazer as teorias dele. Tudo bem, você pode dizer, opa, parece que eu tava pensando, parece que eu tava, né? Mas eu tô aqui. O momento presente é inapreensível, né? Tudo que vem, vem, tudo que vai, vai é. Tudo surge, tudo se manifesta, tudo desaparece. O ego não, o ego é o cozinheiro. Ele tá cozinhando. E isso tudo que vem, vem, tudo que vai, vai, não funciona pra ele. Ele fica ansioso com isso. Ele não quer, eu não quero que isso vá embora. Eu também não deixo que algumas coisas venham. Quando você é deprimido, você não deixa a alegria da vida, as ternura da vida vir. Quando você é controlador, você não deixa o caos vir. Não, eu vejo assim, de um ano, né? Porque faz um ano que eu Uhum, medito só. uhum, E, e, e é muito diferente hoje a prática do início da prática. E acredito que vai sempre, né, evoluir, vai sempre modificar. uhum, Com certeza, hoje eu não entro na prática com o ego como eu entrava antes, uhum. né? Mas ainda de vez em quando. É, mas não, o ego vai vir na prática. Uhum. Ele vem, mas assim, o objetivo da prática não é o ego, né? Você abre e você vê. O ego, dá pra ver o nascimento dele a partir de um conceito, de uma ideia. E ele começa a querer dar beijo de língua no conceito. Isso sim, Hum. agora vai, eu descobri tudo. Ou se não, ai não, isso não, eu não quero olhar pra isso. Então começa o processo. É como entrar na mata. Você não sabe o que vai vir, né? É que que eu acho que foi para mim um pouco a confusão. É assim, o budismo é pragmático na orientação. Uhum, Os métodos são projetados para dar resultados específicos. Não praticamos apenas para passar o tempo. Nossa prática está fundamentada na nossa intenção. uhum, E essa precisa ser sincera para ser sustentada. Que uhum. intenção é essa? Intenção de meditar depende. Depende da prática. Se você vai fazer metabhavana, seu objetivo é mandar amor. Então você vai estar aí mandando amor que minha mãe, meu pai, minha família, todo mundo. Se você fazer shamatha, o objetivo é focar na respiração. Se você vai praticar o Dzogchen, o objetivo é se abrir. Ele é pragmático nesse sentido, Hum, né? tá.
Tá, obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? João, eu acho muito legal essa conversa e o que me veio assim da simplicidade, né? Hum, Como, como é muito simples. Não estou dizendo que seja, não é fácil nem difícil, não é nada disso que eu estou falando assim, dessa simplicidade que fala apenas permaneça, apenas permita a abertura. Não, mas não é entrar com ego, é apenas estar presente. uhum, E como isso pode gerar muita conversa, muita dúvida, que é natural e só a experiência mesmo, né? Que você nos convida diariamente uhum, a se sentar nesse lugar, né? E foi uhum. só isso que me veio, assim, uma gratidão de estar sempre relembrando, né? Muito bom isso, muito legal. Isso, é bem verdade isso, é muito simples. Só que o ego Hum. é muito, como ele disse, né? Gosta de temperos muito fortes. Isso. Né? Silvia? Oi, gente, boa noite. João, se tu puder falar um pouquinho aquele ponto, eu fiquei com uma dúvida. É a questão ali a questão do habitar o momento, direta ou Uhum. indiretamente. Para mim não ficou muito claro com relação assim ao Sansara, Nirvana, enfim, um ao outro. Não Uhum. sei. Tu Não pensa, pesquei. tu pensa assim, tu tá aqui. Esse tu, se eu passo, tu tá aqui, isso é uma habitação indireta, porque significa que eu estou usando um pressuposto para colocar aqui. Se eu digo o rato tá aqui, isso também é uma habitação indireta, porque agora eu estou colocando energia no ratinho, né? Eu estou usando a linguagem para construir uma versão da realidade e designá-la. Eu estou ocupando a realidade. Mas sempre que eu faço isso, eu estou restringindo. Eu estou segmentando. E eu posso segmentar ainda mais. Eu posso dizer, eu tô aqui. Eu posso dizer, tu estás aqui, o rato tá aí e tu tens medo de rato. Portões estão fechando cada vez mais. Isso é o samsara. A ocupação indireta que pressiona e diminui o espaço. Eu posso dizer outra coisa. Eu posso dizer, o sorvete, o Magnum, tá na geladeira. Tu gosta de Magnum. Hum, que tal ir pegar o Magnum que tá na geladeira? Ocupação indireta. Eu construindo a narrativa, nesse caso, positiva, sobre a vida. Agora, tu me disse que tu estás de regime. Eu acho que não é bom pra tu comer o Magnum. Hum, Mas por que você disse que o Magnum estava na geladeira? Para te testar. hum. Que inferno. Me deixa em paz. Sim, algo perturbador. Então, o que é positivo pode virar negativo? Hum. Isso é o Sansara, porque o Sansara é um jogo de linguagem. Mas vai depender do ponto onde está o ponto do observador Exato. em relação a isso, né? Exato, ele é uma ocupação indireta por causa disso. Eu tô parecendo aqueles. Agora melhorou. É, mas o que é a ocupação direta? O momento é inapreensível. Não se pode falar sobre ele. Apenas estar. Porque momento é palavra, estar é palavra. Hum. É conceito. Apenas se é como se é. Aí vem a abertura. João, Mais, tem que abrir, abrir, abrir. E por que é Hum. aberto? É a linguagem que vai. Às vezes é o rato, às vezes é o sorvete, às vezes é o Buda, às vezes é o diabo, Hum. às vezes é isso.
Ah, isso é a ocupação do o Sansara, ele é alucinado com objetos e sujeitos, objetos e sujeitos. É a nomeação, né? Isso, a nomeação. Porque o que eu estou percebendo cada vez mais é uma espécie de paradoxo, que aquilo que parece o mais efêmero, que é só ideia na mente, na verdade é o que tem de mais sólido, que é aquilo aonde eu invisto energia nos conceitos, nas ideias. Então, uma ideia, ela é muito mais sólida, se eu falo isso aqui é impossível, é muito mais sólido do que a experiência direta. Uhum, A experiência direta, se a gente fica nela no momento presente, está tudo movendo, está tudo movendo, está tudo movendo. Mas se eu estou no campo dos conceitos e eu nomeio uma coisa, aquilo ali parece muito mais fixo e sólido uhum, do que qualquer coisa aparentemente material. uhum, Então é como se fosse um flip assim na, na experiência. Ali onde estão as maiores correntes na perna, está no âmbito das crenças e dos pensamentos e daquilo que eu nomeio, né? isso, então, Sim, exato, então na abertura, o conceito vem, a palavra vem e vai. isso, se eu permaneço A no vida vem e vai. instante. O sorvete vem e vai, o rato vem e vai. E é isso. Oh, tem um rato. Oh, meu Deus, um rato. Foi. Uau! Ah, E Ou, passou. ou se não, ele não voltou, né? Fez as iscas, mas não voltou. então, oh meu Deus, um sorvete. Ah, gosto de sorvete. Eu não sei o que, vem e vai. Tipo, Ai, uau. mas eu quero comer o sorvete. Eu tenho diabetes, ah, tudo bem, eu vou morrer, tá tudo bem. Tipo, pode ser assim. Ah, se você tem a sua natureza de Buda, ok. É, vou morrer igual, né? Tipo assim. Porque a questão do rato é uma coisa que depois eu fiquei pensando, as sensações que me veio em relação a toda a situação que eu passei, daquele confronto com, né, um ser vivo, um animal, como um gato, um cachorro, o rato. Mas eu tenho nojo de rato, eu tenho aversão a rato, eu tenho pânico de rato. Isso. E aí, você imaginar o porquê disso, mas tá, é um animal, mas ele é nojento, ele, né, eu não gosto. Mas ele vai vir, ele pode voltar, e como é que eu vou cada vez me mostrar diferente essa reação, assim, que eu não sou uma coisa, então eu posso daqui a pouco gostar de rato, daqui a pouco, né? Não Pode. sei. Ou daqui a pouco ter essa versão um pouco diminuída, vamos dizer assim. Ah, pode dizer que você, ratinho, seja feliz. Você tem uma família, você tem uma mamãe, você tem seus filhotinhos. Que você seja feliz. Eu com certeza tenho alguma ligação kármica profunda com você, que você podia ter ido para outro lugar, você veio para minha casa. E talvez você é um mensageiro do meu medo, daquilo que eu tenho que enfrentar. Eu te amo, ratinho. Até fiquei feliz que eu não matei ele. É, Não aconteceu nada de pior. maravilha, maravilha. Cara, eu tenho uma tia que ela mora num lugar assim, super impossível de ter rato. Não é que apareceu um rato na casa dela. Ela entrou em pânico. Matou o pobre do rato. Mas assim, não é um rato aquilo. Aquilo não foi um rato. Aquilo foi um anjo. Coitado, morreu. Mas assim, né? Mostrou o quão presa ela estava no castelo dela, né? Então, assim, a vida é cheia de anjos. Só que às vezes eles parecem ratos. É isso. Obrigado, Silvio. Deu pra entender? Obrigada. Aham, ficou mais claro. Obrigada. O Sansara é isso que Mada falou. Ele é a reificação da linguagem. Ele é a linguagem coisificante. A gente, Uhum. a gente coisifica na brincadeira. Porque a gente sabe que é inapreensível, então a gente vai viver e vai usar a linguagem de forma inapreensível. Mas o que é isso que está aqui é inapreensível. Inapreensível. É, como exemplo do rato de novo, né? Eu reifiquei ele de Isso, várias formas. Eu reifiquei muito forte. isso. Exatamente. Exatamente. Obrigada, João. De nada, mano. Alguém mais tem que perguntar ou falar algo, comentar?
Não. Deixa eu ver onde a gente parou. Sabedoria e compaixão. Ok. Hum, hum. Bora lá. Prece longa vida do próprio professor James Lowe. Mamokandra yoke tsomote, bacha dezada jepamuda, rigidamo sangaya shion, manchin soki dentui, jensolo kizape tenguchi, mamokandra yoke tsomote, bacha dezada jepamuda, rigidamo sangaya shion, manchin soki dentui, jensolo kizape tenguchi, mamokandra yoke tsomote, bacha dezada jepamuda, rigidamo sangaya shion, manchin soki dentui, jensolo kizape tenguchi. Chefa de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos, Dodipamo, a Senhora dos Kulas, Sangue Ashium, através do poder das deusas selvagens e daquines, possa James Lowe ter uma longa vida. Tudo bem, pessoas. Nos vemos oficialmente segunda-feira. Nosso estudo. Obrigada. Boas Tchau, práticas, boa tchau. contemplação. Obrigada, João. Obrigada, Beijo, gente. beijo. Tchau, obrigada. Beijo.